Paz, irmãos. Para mim é um prazer estar entre vocês. Tá vendo e revendo a face de vocês, para mim é um presente do Senhor. E a gente traz saudação dos irmãos do Espírito Santo. E nós vamos, com a ajuda do Senhor, estar meditando junto em alguns versos da Escritura. Vamos ver Esdras, capítulo 1. Disse assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, a respeito, o despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregoão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, nesse primeiro verso, por enquanto. Então nós vemos que o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia, e depois de um tempo, o Senhor despertou o espírito de Ciro, ou seja, para que eles voltassem a Jerusalém, foi para a reedificação, foi necessário que houvesse um despertar do Espírito. Isso significa que a edificação ela começa com o despertar no Espírito. Então houve aquele primeiro movimento vindo para Jerusalém, depois houve um segundo movimento, mas percebemos que tudo iniciou com o despertar no Espírito. Então, para a edificação, a primeira coisa é um despertar no Espírito, é algo que só o Senhor pode fazer. Não está na condição de nenhum homem, mas o Senhor pode despertar o Espírito para que haja edificação. E agora vejamos o capítulo 3 e verso 1 de Esdras. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Acho muito maravilhoso esse versículo. Ajuntou como um só homem. Começa pelo despertar no Espírito. E isso mostra para a unidade. Um só objetivo, um só pensamento, que era a edificação, mas isso sendo conduzido pelo despertar no Espírito, e agora se ajunta, ou seja, para que haja edificação, é necessário que haja unidade. Não existe edificação sem unidade. E a unidade também se dá no Espírito, porque o Senhor é a unidade. Então vejamos o verso 2 que diz assim: levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então a primeira coisa que foi edificado, começando pelo altar, aonde se oferecia sacrifício para pecado, para o perdão do pecado do povo, para o livramento do povo, que já apontava para o sacrifício do Senhor na cruz. E nesse sacrifício do Senhor na cruz, foi o suficiente para a nossa libertação, para a nossa justificação. Então, como o irmão compartilhou no período da manhã, tudo começou pelo sacrifício do Senhor na cruz. Ou seja, começou pelo altar. Antes de edificar o templo, começa pelo altar. Porque começa por Cristo.
Paulo falou aos Coríntios: nada me propus saber entre vós a não ser Cristo a esse crucificado. Então, aquilo que não começa com Cristo não é edificação de Deus. Tudo se começa onde Cristo é centralizado. Lá na cruz havia um homem à direita e outro à esquerda, e o Senhor estava no meio. Ele é o centro. Ele é o centro da edificação. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro do universo. A ele a primazia. Aonde o Senhor não tem primazia, então isso não tem valor para Deus. Então se começa com Cristo. E permaneça com Cristo para terminar em Cristo. Porque desse início até o fim, pode se desviar, ou seja, fazer algo que não tem a ver com Cristo. Então, começar com Cristo e permanecer com Cristo, para também finalizar com Cristo. Então, começou a edificação pelo altar, pela centralidade, para que ele seja o primeiro, para que ele tenha primazia. Então, essa reedificação se começa pelo altar. E não para a edificação da casa, mas sim, a casa precisa ser edificada, mas começando pelo altar. E se ajuntou como um só homem, na unidade, para satisfazer o desejo do coração de Deus, que é de ter uma casa para a sua habitação. Vejamos também Neemias, capítulo 1. E verso 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Amani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido. Então, já se trata de um segundo movimento, quando Neemias perguntou pelos judeus, o restante que ficaram em Jerusalém. E eles falaram que estavam em estado de grande miséria. Porque estava assolada a cidade, e os muros estavam fendidos, e as portas queimadas a fogo. Essa foi uma notícia muito dramática que Neemias recebeu. Aí vemos, voltaremos aqui, vamos ver o verso 4, mas antes vamos ver Ezequiel, capítulo 43. Capítulo 43, verso 12. E logo em seguida voltaremos a Neemias para vermos o verso 4. 43, verso 12 de Ezequiel diz assim: esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ou seja, que todo o seu redor será santíssimo. Então começa-se o planejamento para a reedificação dos muros. Porque muro fala de divisória, fala de separação, fala de santidade. Para marcar território. Havendo muro, então a ordem. Havendo santidade, a ordem. Não havendo muro, ou seja, Jerusalém estava em desordem. Isso significa que quem quisesse entrar, entrava a hora que quisesse, e saía também a hora que quisesse.
então seria necessária a construção do muro, a reconstrução do muro. E isso chamou muita atenção de Neemias, a ponto dele entristecer muito, por saber que a cidade estava muito vulnerável. Ela estava entregue porque não havia muro e as portas tinham sido queimadas a fogo. Então, no verso 4 diz o seguinte, de Neemias, capítulo 1. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que comportamento maravilhoso! Quando fica ciente que Jerusalém estava em ruína, que os muros tinham sido derrubados e as portas queimadas a fogo. Como aprendemos que esse comportamento de Neemias, né? Sentei, chorei, lamentei, orei e jejuei. Porque já que havia ruína, então precisava haver um zelo santo pelas coisas de Deus. E isso estava no coração de Neemias. E esse zelo deveria estar no coração de todo o povo de Deus. Por saber que onde há ruína, sabe? Então ele sentei, chorei e lamentei. Uma oração diária, dia e noite. Isso vai de uma oração sem cessar, dia e noite. Sabe? E um sofrimento. Quando sabemos de notícias de ruínas, o nosso procedimento, o procedimento do povo de Deus, devia se entristecer. Chorar, lamentar. Esse orar noite e dia aponta para uma vida de oração, uma vida diante do Senhor, clamando noite e dia, para que haja restauração, para que o Senhor possa despertar o Espírito para a restauração daquilo que foi danificado, que foi destruído. Esse desejo estava ardente no coração de Neemias, por saber que seu povo estava em ruína, por saber que havia dificuldade entre o seu povo, que o seu povo estava em miséria. Então isso ardeu o coração de Neemias, a ponto de se colocar diante de Deus pelo povo, e também por ele. Nós vamos ver no decorrer desse compartilhado, o capítulo, verso 5 em diante. Irmãos, a tristeza desses dias, por saber que há ruína, que há dificuldade, ou que o inimigo tem avançado e destruído e profanado a santidade. Então outra coisa precisa ser restaurada, a santidade, sabe? Para que coloque em ordem nas coisas, para que não entre aquilo que queira entrar, e que também não saia aquilo que queira sair. Só sai aquilo que é para sair, e só entra aquilo que é para entrar. Então, Jerusalém estava vulnerável, porque entrava quem quisesse, saía quem quisesse. Então Neemias viu que seria necessário oração, muita oração, uma vida de oração, uma vida de jejum, realmente uma entrega ao Senhor, e derramar lágrimas pelo povo. E aquele desejo ardente para que houvesse restauração. Irmãos, Deus trabalha na área de restauração. Não só de edificação, mas também de restauração. Aquilo que foi danificado, Deus tem o desejo de restaurar e de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então coloca no coração de Neemias esse desejo de realmente reedificar os muros, a santidade que havia sido profanada. O inimigo havia atacado, sabe? E por isso ele ficava muito à vontade de entrar e sair. E isso causava tristeza no coração de Neemias. Então vejamos o verso. Então, repetindo o verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Não um único dia, mas alguns dias. Até que as coisas começassem a ser restauradas. Então, durante isso, ele estava orando, chorando, lamentando,
Ora, irmão, se você juntasse como um só homem para clamar ao Senhor, para essa restauração das coisas que foram danificadas. Então, no verso 5 diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Na edificação, para que haja edificação, não pode faltar arrependimento. É necessário que haja arrependimento. E após o arrependimento, confissão. Diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, comece com arrependimento, com consciência de pecado, para a reedificação. Sem arrependimento, as leis da casa de Deus não são mostradas. Então é necessário que houvesse arrependimento e confissão de pecado pelo povo e também por ele. Nós pecamos, porque nós não observamos as leis de Deus e pecamos. E agora pede então perdão ao Senhor. Uma oração diária de dia e noite, de confissão e pedido de perdão. Isso faz parte, sabe, para a reedificação da casa de Deus ou da casa do muro. É necessário que haja arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de opinião, mudança de proceder, mudança de conduta. Arrependimento é uma transformação que muda as coisas. Então, havia arrependimento antes de começar a reconstrução. Um despertamento, mas também um arrependimento. E ele se inclui, nós. Isso é muito maravilhoso, é muito rico. Quando há a inclusão de consciência que nós erramos, por isso as coisas aconteceram, mas nós queremos acertar, nós queremos avançar nessa reedificação, nesse trabalho árduo, mas é necessário que comece com arrependimento. Então, continuando. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que nos ordenaste a Moisés, teu servo. Ou seja, contra a sua palavra, contra os seus mandamentos. E aí precisamos perceber o que nós temos feito que não agrada ao Senhor. No que se refere à sua casa, como você tem andado na sua casa, que é uma norma, há uma forma de como andar na casa de Deus. Paulo falou a Timóteo, se eu demorar, mas você sabe como convém andar na casa de Deus. Ou seja, se nós fazemos da casa de Deus a nossa própria casa, há normas na casa de Deus. E assim que haja arrependimento, o Senhor mostra as normas, o Senhor mostra as formas, mas tem que haver um arrependimento. Uma mudança de atitude, uma mudança de opinião. Tem que haver realmente a confissão ao Senhor. E aí o Senhor vai nos mostrar qual é a forma, como devemos andar, como devemos agir na casa de Deus. Então, vejamos o próximo verso, que é o verso 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos
os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Nessa oração que ele levanta ao Senhor, essa oração, eles ainda são os teus servos. Eles são os seus filhos, que tu resgataste com a tua potente mão. Então ele faz oração, é como se estivesse tomando a causa do povo, e ele incluído também nessa causa. Ainda que erramos, mas somos teus servos. Ou, ainda que ficaram fracos na fé, mas estão na fé. Então ele não clama por eles. E o Senhor estava atento à petição de Neemias. Porque havia um coração desejoso, um coração de restauração, um coração de resgate, de ver ordem na cidade ou na casa de Deus. Que muro coloca ordem, coloca limite. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos, que estejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então nessa oração, ele inclui para que fosse liberado, que houvesse uma liberação. Outra coisa, na construção, é necessário que haja sujeição. Sem sujeição, não há edificação. Então ele está sujeito ao rei e pede liberação para construir em Jerusalém. É algo básico, sujeição. É um princípio do Senhor. Sujeitai uns aos outros. Sujeitar ao Espírito do Senhor. Sujeitar às autoridades. Sem sujeição, irmãos. Naquela área que eu não sujeito, eu não creio que Deus me usa. Essa é a minha fé. Sabe? Sem sujeição, não há edificação. Então ele pede liberação para a reconstrução da cidade e também do muro, porque já o altar e o templo já havia sido construído na época de Esdras, mas agora na época de Neemias, nesse segundo movimento, havia necessidade de construir a cidade, mas precisava começar pelo muro, começar pela santidade, Continuando, capítulo 2 e verso 11 e 12. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Ele não foi imediatamente começando o serviço, ainda que havia fazer aquele serviço, mas ele chega e espera. Esperar é algo que não está aconchegante assim com a nossa carne. Sabe? Esperar, mas ele espera 3 dias. A nossa alma é um pouco aflita, um pouco ansiosa. Já que o Senhor mandou, vamos avançar. Ele espera 3 dias. Então, esperar. Isso traz um equilíbrio na espera. Ainda que está debaixo da proteção do Senhor, debaixo da submissão, debaixo da autoridade, mas ainda assim precisa esperar. Então, depois de 3 dias, vamos ver o verso 12, disse assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração,
para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então veja como que o Senhor começa acerca da reedificação. Havia poucos homens comigo. Às vezes nós queremos começar com muitos. E o Senhor não permite que nós começamos com muitos para guardar os nossos corações. E quer que nós começamos com poucos. Porque nós podemos achar que porque somos muitos, é porque temos força. Aí o Senhor quer que nós começamos com poucos e depois venham muitos. E nem todos têm um espírito despertado. E por outro lado, nem todos há aquela voluntariedade que é necessário, que ainda é o despertar do espírito, mas que haja voluntariedade. Então nós vemos que o Senhor começa em cima da nossa debilidade, em cima da nossa pequenez. Não tinha, se fosse com um grande exército, ele fala, então vencemos porque um grande exército, que sumia de vista. Mas havia poucos homens. Por outro lado, o Senhor começa com os fiéis. Diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Sabe? Então começa com os fiéis. E são poucos, porque se fosse muitos não precisava procurar. Mas que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E necessário para entrar naquela edificação tão árdua, precisava realmente fidelidade ao Senhor. E não havia cavalgadura comigo, a não ser aquele que eu estava montado. Porque os mais poderosos, aqueles que tinham muitos cavalos, muitos arcos, muitas flechas. Mas somente aquele que ele estava montado. Não tinha onde apoiar, a não ser no Senhor. Então, começando com pouco, e sabia como era árdua a batalha, mas ele começa com poucos. Como que o Senhor guarda os corações? Porque não se pode confiar em muitos. Por outro lado também, se começa com muito, não importa se seja muito ou se seja pouco, importa se o Senhor esteja no negócio. Se o Senhor está, não importa a quantidade. Então, repetindo esse verso 12, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ou seja, ele não toca trombeta, ele não faz divulgação. E ele vai fazer um serviço de supervisão antes de começar aquele trabalho. Então faz aquele serviço. E lembrando de Juízes, principalmente no capítulo 7, e verso 2 diante, Gideon estava para ir à guerra, com 32 mil homens, olha aí, uma grande multidão. E o Senhor falou que era muitos. Gideon, você não vai começar com muitos, vai começar com poucos. E aqui em Jerusalém, Neemias começa com poucos. E de 32 mil, o Senhor colocou uma prova, mais uma prova e uma outra prova. E a última prova foi aqueles que bebessem água, que abaixassem como cão. E outros que somente tomava água. Porque, já que está em guerra, não pode ficar despercebido. Aquele que se prostra, como um cão, está vulnerável. Irmãos, nós estamos em guerra. E não podemos estar despercebidos. Não sabemos de que lado vem um ataque. Precisamos estar diante do Senhor e pedir para que nos defenda dos ataques. E que nos faz ver, nos faça perceber, e que nos ajuda e que nos encoraja, porque não devemos nos entregar por causa dos ataques. Mas devemos avançar. Na construção é necessário que haja perseverança, que haja um avanço. Então,
sobrou ali 300 homens. E com aqueles 300, venceu-se a guerra. E ele não teve dúvida de que foi o Senhor. Ninguém teve dúvida, foi o Senhor. Porque era impossível aos olhos do homem, com 300 homens, vencer essa batalha. Então o Senhor nos surpreende de muitas maneiras. E essa foi uma delas que Gideão ficou surpreendido. E a batalha foi vencida, com poucos homens. Vamos ver Apocalipse capítulo 3, verso 20. Verso 20. Diz-se à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, quando se falávamos em multidão, num grande exército, e a vitória foi alcançada com poucos, também nesses dias as grandes estruturas, bem organizada aos olhos dos homens, mas importa se o Senhor está ou se não está. E então, às vezes o Senhor já foi dali, no caos de Laodiceia, não percebia que o Senhor já havia saído, e ele estava avançando só, com a sua riqueza própria, com a sua visão própria, mas estava avançando, e o Senhor já havia saído. E quando o Senhor viu que ele estava avançando por conta própria, ele pediu uma oportunidade para entrar, para poder governar, para poder dirigir, para poder ajudar. E que o Senhor nos ajude a perceber quando o Senhor não está mais conosco. Eu quero me referir ao seguinte, naquilo que nós estamos fazendo, até na edificação. Sabe? Estamos edificando, que o Senhor não faz perceber quando ele já saiu, quando ele não está ali. Para que nós, porque em muitos ângulos, às vezes percebemos que o Senhor não está ali e nós avançamos. Esse era o caso de Laodiceia, estava avançando, na sua própria riqueza, na sua própria condição, na sua própria visão. Eis que eu estou à porta e bato. Quando estamos fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, sabemos que o Senhor não está ali naquilo ali. É necessário que nós percebamos que o Senhor não está ali. E para que podamos então abrir a porta para que o Senhor possa entrar. Também tem situação que o Senhor vai conosco, ainda que seja um caminho paralelo, ele vai conosco. Graças a Deus porque ele vai. Mas ele vai não para congratular conosco naquilo, mas para nos trazer de volta. Porque senão nós ficamos lá. Ele vai conosco, mas para nos trazer de volta. Quando bem perceber, já estamos vindo de volta. Ele foi com Jacó e trouxe Jacó de volta. É somente algumas provas, não que ele está nos abandonando, mas não faz perceber que naquilo ali não está conosco, não está dando amém naquilo. E mesmo assim nós queremos ir, queremos ir. Vocês perceberam em algumas, às vezes entre os irmãos, às vezes entre família, tem coisas que nós já percebemos que não é para falar e mesmo assim falamos. Já é o Senhor nos ajudando para a gente não falar, nisso aí não estou contigo e tal. E a gente fala. E às vezes somos tentados a falar, fala alguma coisa e nós falamos. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Então, nessa edificação,
Começa com Cristo, permanece com Cristo para terminar com Cristo. Era diferente no caso de Esmirna. Diz que era pobre. Mas o Senhor falou assim, a sua pobreza, ou seja, a pobreza de vocês, eu sou a riqueza. Somos pobres. Não, mas vocês é rico. Mas Laodiceia disse que era rico, o Senhor falou, é pobre. A visão não está correta, uma visão própria. Então o Senhor vai corrigindo, vai mostrando. Então Laodiceia estava numa posição, ainda sendo pouca força, pobre, mas o Senhor estava ali. E quando Laodiceia falou, vocês me deixaram de fora, vocês me descartaram, mas eu quero entrar, eu quero unir com vocês, eu quero avançar na frente, mas vocês foram na própria força. Então vemos em Neemias, no capítulo 2, verso 17. Então lhe disse, bem vedes vos, a miséria em que estamos em Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas, e vinde, pois, e reedificaremos o muro de Jerusalém, e não estejam mais em opróbrio. Verso 18. Então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantamos-nos, nos edificamos e esforçamos as suas mãos para o bem. Então ele vê o estado de Jerusalém. Quando anda, fazendo aquele serviço de supervisão, ele vê aonde estavam as maiores dificuldades. Antes de começar a reedificar, então faz um serviço aonde estão as maiores ruínas, os maiores... por onde começar, porque tem serviço que não sabe por onde começar. Às vezes acontece, não sabe por onde começar. Você vai capinar um quintal, por exemplo, que está há muitos anos que não está pintado, você não sabe nem por onde começar, mas sabe que tem que começar. E se não começar, não termina, é preciso começar. Então ele faz um serviço de supervisão para ver por onde iria começar. Aonde há maiores fraquezas. Aquela comparação que Gerson fez ontem, do fisioterapeuta, olhar por onde realmente começar. Então, na edificação, Neemias estava olhando, supervisionando por onde começar. Onde havia mais entulho, menos entulho, mas que muito entulho havia. Muita coisa. Então, antes de começar a reedificação, tinha outro serviço para fazer. E nessa supervisão, então Neemias viu que não era começar pela reedificação, tinha outros serviços que antecipavam a edificação. Porque se ele começasse ali, ou não havia condição de começar. Então estava assolado, e as suas portas tinham sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejam mais opróbrio. E no verso 18 falou assim, esforçamo-nos. Aí precisa haver um esforço. Porque está dentro do cronograma do Senhor, mas mesmo assim é necessário fazer um esforço. Só que esse esforço é se esforçar na graça do Senhor. Porque na nossa carne não dá para se esforçar. E esforçamo-nos e edificamos. Então havia uma prontidão e precisava haver
também um esforço. E aí lembra que Paulo falou a Timóteo? Esforça-te na graça. O que é esse esforçar na graça? Descansar no Senhor, ainda que tem muita coisa para fazer, mas precisa descansar. Isso é esforçar na graça. Depender do Senhor, isso é esforçar na graça. Ouvir o Senhor, isso é esforçar na graça. Esperar no Senhor, isso é esforçar na graça. Mas a nossa carne não está capacitada para isso. Sabe? Aí o Senhor falou no capítulo 26 de Mateus, versos 40, 41, quando chamou os discípulos para a oração. Uma das orações mais profundas, uma das horas mais delicadas. E ele falou com os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então isso para a carne é uma tortura. Mas para o espírito, lembra que Paulo falou, leve e momentânea tribulação. Mas aqui está falando de um serviço, de um esforçar. Mas um esforçar na graça de Deus. Esperar realmente no Senhor. Depender do Senhor. Depender é quando nós entendemos, vemos que não podemos fazer nada. Aquele que está prostrado, esse depende. Então, se somos prostrados aos pés do Senhor, significa que nós estamos dependendo dele. Há tanta coisa para fazer. Estamos debaixo da sua palavra, debaixo do seu espírito, é para fazer. Mas mesmo assim precisamos esperar. E que o Senhor nos mostre por onde começar. Onde estão as maiores dificuldades. Mas uma coisa é certa, começa pela nossa debilidade, pela nossa pequenez. Aí nós queremos esperar crescer para começar. Ou estar forte para começar. Não, descansar no Senhor. Esforça-te na graça. E no verso 13, diz assim, nesse mesmo capítulo. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas queimadas, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, porque estava debaixo de mim. Que situação! Ele passa e tinha tanto entulho, porque se há entulho, é porque algo foi demolido, foi destruído, no caso dos muros, e não havia por onde passar. O cavalo tinha dificuldade de passar porque tinha muito entulho. Então os entulhos tinham que ser removidos. Antes era um serviço de remoção, para depois a reconstrução. Irmão, quantas coisas têm que ser tiradas de entre nós? E por um aspecto, às vezes nós trazemos muitas coisas para a edificação. Cada um traz o seu próprio entulho. E coloca ali, eu vejo dessa forma. Olha, eu penso assim. Eu acho que tem que ser assim. Irmão, como é difícil retificar no meio de tanto entulho. Um traz a sua decisão própria. Não tem que ser assim, está definido. Olha, eu trago a visão própria, eu vejo dessa forma. Irmão, são muitas coisas que precisam ser removidas. Lá no capítulo 4 de Filipenses, tinha duas irmãs muito amadas. Evódia e Sintique. E Paulo fez um rogo, que aquelas irmãs, então, rogo a Sintique e Evódia, que sintais uma mesma coisa. E ele dá testemunho do trabalho daquelas irmãs, eram irmãs muito amadas. Ele fala que muito trabalhou comigo, mas agora elas tinham um sentimento diferente. Uma sentia de uma forma e outra de outra forma. Será o que aconteceu entre as irmãs? Talvez ela queria que o seu serviço seria mais destacado. A outra não, eu que mais destaco. Ou eu que viajo mais, não, eu que sou mais usado pelo Senhor. Já não tinha o mesmo sentimento.
E Paulo rogou que ajudasse aquelas irmãs. Uma tinha uma visão e outra visão, mas todas bem intencionadas, todas eram cooperadoras. E todas serviam. Mas Paulo falou assim, que ajudasse essas irmãs agora. E como ajudar essas irmãs? Conduzir elas a Cristo. Porque Cristo é o único sentimento, a única visão. Como podemos ajudar os irmãos e como eles podem nos ajudar? Nos conduzindo a Cristo, para que tenhamos uma visão única, um sentimento único, um pensamento único. Que assim como o céu é mais alto que a terra, são os seus pensamentos, são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós estamos andando por um caminho que nós não conhecemos. Graças ao Senhor que não fez questão de distância, veio até nós. Para morar em nós, para nos tomar pelas mãos e para nos conduzir num caminho que nós não conhecemos. E porque, então, a necessidade prioritária ali agora era conduzir aquelas irmãs a Cristo, porque por causa daquela situação, a igreja já estava entrando numa grande tristeza. Ou seja, a igreja toda estava prejudicada. E aí Paulo fala assim, regozijai-vos, outra vez vos digo, mais uma vez, porque uma vez, agora outra vez digo, regozijai-vos. E aí, lá em Neemias 10, 8, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aquela igreja estava perdendo força porque estava perdendo a alegria. Então precisava ser corrigida aquela situação, conduzindo aquelas irmãs ao Senhor. Quando nós vemos alguém, um tem uma visão, outro tem uma visão, tem um sentimento, precisa orar e clamar para conduzir ao Senhor. Paulo fala para os irmãos em Corinto, está Cristo dividido? Ele é a unidade. Ele é a unidade. Então, ser conduzido a Cristo. Precisamos daqueles irmãos que nos conduzam a Cristo. Não que nos dá razão, ou que nos tira a razão, mas que nos conduz a Cristo. Então, é essa unidade na edificação. Então, trazemos os nossos entulhos e colocamos ali. Tem até coisas boas, nem tudo está errado, tem coisa certa, mas está fora do lugar, está no lugar inapropriado. Isso pode ser aproveitado, mas esse não é o lugar. Ou até mesmo assunto, que é assunto maravilhoso, mas esse não é o lugar. É como se você fosse num velório e fosse falar de casamento. Não dá certo, não combina com isso. Cada assunto no seu devido lugar. Então, às vezes fazemos daquele entulho uma doutrina. Ou seja, centralizamos aquilo ali. Então, aquilo precisava ser removido para que pudesse tirar a reedificação. Então, são muitas coisas próprias nossas, no meio do povo do Senhor. No meio do povo do Senhor. Que não devia estar no meio do povo do Senhor, mas está. Então, precisa ser removido, precisa ser retirado. E o Espírito se incumbe de fazer esse trabalho. É necessário que o povo abra mão. Então, falando da santidade. Às vezes, nós mesmos, de alguma maneira, menosprezamos a santidade. Aqui no capítulo, vê que o verso 19 e o verso 20. O que ouvindo Zambalate, e Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gessem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Irmãos, esse é um outro ataque das trevas. Zombar
Ou seja, menosprezar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem feito. Veio zombar. Isso quer trazer um desânimo, para que não houvesse um avanço na edificação. Quando alguém se prontifica, se coloca diante do Senhor para avançar na edificação, vem ataque que é para desanimar, zombar, desprezar, menosprezar aquilo que está sendo feito. Todos esses ataques vêm de um lado, vêm de outro. Às vezes, de frente, de trás, para a esquerda, à direita, vem de todos os lados, vem os ataques. E nós não sabemos de que lado vem os ataques. Mas que vem ataque, vem. Por isso precisamos estar diante do Senhor, para que Ele nos mostre de que lado vem o ataque. E quando vem o ataque, Ele nos defenda. Que Ele nos ajude, que Ele nos orienta. Esse foi um tipo de ataque de zombaria, de menosprezar. Irmãos, o diabo quer entrar de todos os lados. Por isso é necessário a edificação de muro. Ele quer entrar na nossa comunhão para desfazer, nas nossas conversações, até nas nossas opiniões, de muitos ângulos sutil. E aqui veio para menosprezar. E também precisamos vigiar para que nós mesmos não venhamos menosprezar aquilo que o Senhor tem feito. E às vezes, sem perceber, nós menosprezamos. É um ataque também da série. Temos que valorizar aquilo que o Senhor tem feito. Ainda que seja pouco, precisa ser valorizado, porque foi Ele que fez. E não devemos, então, desanimar, nos deixar levar por esses ataques de zombaria ou de menosprezo. Devemos avançar. Pedir força ao Senhor e avançar. Porque esse é um ataque, havendo desânimo, então não há edificação. E por outro lado, é necessário que estejamos sempre encorajando uns aos outros. Então, lembrando mais uma vez de 1 Timóteo 2, esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. Ainda que Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa a essa, esforça-te na graça. Espera nele, avança com ele, depende dele, ainda que venha desânimo, ainda que venha menosprezo, que venha mais, esforça-te na graça. E avança na edificação. Esse é o desejo do coração do Senhor, e é que o Senhor está fazendo nesses dias. Não começou esses dias. Ao longo da história, nós vemos o Senhor trabalhando na edificação da sua casa. E Ele prometeu que ela seria edificada, que Ele mesmo iria edificar. E aí precisamos, então, estar numa percepção aberta para ver o que o Senhor está fazendo, para que nós possamos cooperar com Ele. Ele está edificando a sua igreja. Mas tem um outro aspecto também, Ele está formando, ou seja, Cristo está sendo formado na igreja. Está sendo formado em nós, formado na igreja, para que um dia a igreja venha dar luz a Cristo. E que Ele venha se manifestar. E aí haverá alegria. Se há tristeza agora, haverá alegria depois. Aí o Senhor fala com os discípulos, lá em Mateus, lá em João 16, que a mulher, quando está para dar a luz, ela sente dores. Mas depois que dá a luz, até esquece a dor, porque agora é uma alegria, porque nasceu um homem. Então, ainda que há dores de parto, que há sofrimento nesses dias, mas, irmão, vai haver alegria, porque Cristo vai se manifestar. Sabe? E o Senhor vai cumprir o seu propósito. Ele leva a cabo aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Lembra que Paulo falou no capítulo 4 de Gálatas, que sinto dores de parto, até que de novo Cristo seja formado em vós. Há uma formação de Cristo. Esse é um trabalho do Senhor. Formado em mim, você, formado nele, formando Cristo. E Ele vai se manifestar. E aí lembramos do que o Senhor falou no capítulo 1 de Gênesis 1:26.
façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa semelhança, essa imagem, ou seja, o Senhor continua trabalhando nesse mesmo aspecto, nessa formação de Cristo e nesse edificar da igreja. Mas aqui estamos falando especificamente no que se refere ao trabalho daqueles edificadores que estavam para reedificar ali em Jerusalém. Houve oração, houve jejum, houve clamor, houve arrependimento. Então precisamos também orar para que aqueles que edificam se arrependam. Que está edificando, vocês edificam sem arrependimento, mas é necessário que haja arrependimento. Que nós arrependemos, que os edificadores têm que estar cooperando, que na verdade o Senhor é que edifica a casa, veremos isso posteriormente. Mas somos cooperadores e cooperadoras. E devemos orar com consciência porque erramos. Na casa de Deus fizemos algumas coisas das nossas maneiras, os nossos próprios intuitos, tanta coisa nós trazemos. Devemos orar por nós e pelos demais, para que eles também se arrependam. Então vejamos o verso, no capítulo 3. Capítulo 3, assim. 3 de Neemias. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdócio, com seus irmãos e os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram a sua porta e até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel. Vou voltar aqui um pouco atrás. Aqui nós estamos vendo outro serviço, ou seja, a edificação do muro, mas também tinha que edificar a porta, porque as portas haviam sido queimadas a fogo. Se edifica muro, não edifica a porta. E quando fala da porta, que também precisa ser algo primário, primeiro, que em João 10 vai falar que a porta é Cristo mesmo. E aí precisava começar pela porta. E lembrando, voltando um pouco atrás, lembrando daquelas impurezas que devia ser tirada, que devia ser removida, depois veremos novamente esse verso aqui, tá? Porque só removendo todas as impurezas, todo o entulho, agora começa a reedificação do muro. E é uma preocupação muito grande do inimigo, ao ver que o muro começa a ser reconstruído. Ou seja, ele percebe que as suas oportunidades vai sendo minada à medida que o muro vai sendo edificado. Então, ao remover aqueles entulhos, ao remover todas aquelas impurezas, sabe, isso também preocupa o inimigo, que quer atacando exatamente ali. Antes da reconstrução do muro, já havia alguns ataques. E esse que nós vemos, um deles foi o menosprezo, foi causar desânimo, foi um dos ataques mais diretos, mas tem ataques também indiretos, ou seja, ataques de todos os lados. Olha, irmãos, às vezes tem que tirar, precisa ser removido algumas soberbas, precisa ser removida alguma autossuficiência,
Isso não pode ficar na reconstrução na casa de Deus. Sabe? Alguns maus pensamentos, precisamos colocar tudo diante do Senhor, para que isso seja tirado de nós. Tem algo que nós não queremos, nem queremos aquilo, e aquilo vem, irmãos. Isso significa ataque sutil das trevas. Ficamos contra o outro, vem o ódio, a contenda. Tudo isso é entulho que precisa ser removido, precisa ser tirado. Vamos confessar ao Senhor. Senhor, eu não programei isso, não ensaiei isso, mas isso está entrando, está invadindo, Senhor. Por que isso está entrando? Porque muro precisa ser reconstruído. Está faltando muro, a santidade, que fala de separação. Nós vimos lá no 43 de Ezequiel, né, que todo o seu redor será santíssimo. É separação realmente para Deus. Havendo muro, então agora se sabe o que vai entrar e o que não vai entrar. As falsas doutrinas não vão entrar porque tem muro. Os falsos mestres também não vão entrar. As falsas ideias também não vão entrar. E aquilo que já está lá precisa sair. Às vezes não estamos em paz uns com os outros, estamos ali com o nosso próprio entulho, aquela impureza. Olha, irmãos, que sofrimento. Coisa boa é desfrutar de paz. E a paz com todos e a santificação. Isso é muito maravilhoso. Né? Paz é algo espiritual. É algo que nós recebemos do próprio Senhor. E o inimigo quer então infiltrar de maneira para que nós perdemos. Por isso precisa ser construído muro. Porque quando não estamos em paz, quanto sofremos? Somos preferenciais em muitas áreas. Isso tudo precisa ser removido. Coisas que nós programamos, que nós, vamos fazer uma mudança, agora vai ser dessa forma e tal, muitas coisas que precisam ser retiradas. Nós não conhecemos a ordem da casa de Deus. O Espírito, sim, conhece a ordem da casa de Deus. Aquilo que nós chamamos de ordem, para o Senhor pode não ser. Tantas coisas boas, somos bem intencionados em muitos ângulos. Mas lembramos do que Paulo fala aos Coríntios, referindo o povo de Israel, lá no capítulo 10, verso 11, né, mostrando os erros do povo de Israel. E falando, olha, isso foi escrito para aviso vosso. Sabe? Ficou escrito como exemplo. Ou seja, isso significa que o Senhor estava nos guardando de muitos erros, guardando, não era para eles, não era para o povo de Israel, para nós. Nos guardando no erro que eles caíram, que nós agora não caímos, foi escrito para aviso nosso. Quando alguém cai ali, você já não vai, é perigoso, passa fora. E aí, se for ver no capítulo 10, quantos erros, murmuração, idolatria, quantas coisas ali, que eles caíram. E falou, olha, tem um exemplo aí, né? Tem um modelo aí, para vocês não caírem. Isso significa que o Senhor quer nos ensinar a caminhar. Ele quer nos ensinar a seguir a edificação. Porque senão nós caímos em muitos erros. Olha, caíram em tal erro, em tal erro, tal erro. Está escrito para aviso vosso. Que é coordenar a nossa caminhada e o nosso trabalho precisa ser coordenado pelo Espírito. Porque senão nós vamos muito além ou ficamos muito aquém. Mas algo precisa ser tirado. Tem algo em nós que nós valorizamos muitos, mas para o Senhor não tem valor. E nós se colocamos na edificação, mas isso aqui precisa ser tirado. É necessário que haja tirar, esqueceu, quero colocar aquilo que é meu. Tantas coisas nós queremos levar para a edificação, tantas coisas. E bem intencionado, mas que não tem valor para o Senhor. Ele tem que ser o primeiro. Porque senão será uma casa edificada na areia.
quando vem a tempestade, vem um vendaval, então aquele é pouco durável. Que o Senhor nos ajude e nos encoraja, nos corrige, nos anima, nos consola quando precisar sermos consolados. Ele conhece, ele sabe. Ele nos apresenta da maneira que nós precisamos. É para suprir a nossa necessidade. Lembra como ele chegava nas igrejas da Ásia? Cada uma ele chegava de uma maneira diferente. Às vezes nós precisamos ser apacentados. Ele vai nos chegar a nós como pastor. Às vezes precisamos ser fundamentados, ele vai chegar a nós como apóstolo, que ele é. Precisamos aprender, ele vai chegar a nós como mestre, ele vai suprir toda a nossa necessidade. Sabe? O Senhor conhece todas as nossas vidas, quer suprir dele mesmo. Ele é o único suprimento para nós. Irmãos, que privilégio. E muito importante saber que ele não desiste de nós. Ele não desiste. Ele nos ajuda, ele caminha conosco, ele nos ensina. Ele tem uma maneira tão delicada de nos ensinar, irmãos, muito delicada. Filho, não é assim, mas é assim. É diferente da gente, é diferente de mim. Vamos, se arrependa aí. Filho, não é assim, mas é assim. Que às vezes nós mostramos um erro, mas não mostramos a direção, não mostramos a saída. Eu não conheço Valência, como se chegasse aí num lugar perigoso, e alguém fala, sai daqui rápido, sai correndo, porque, sabe, mas para onde eu vou? Onde eu vou? Somente me alarmou, não me deu nenhuma direção. Olha, está isso aqui, mas sai por aqui, dá uma direção. Isso é uma ajuda. Você mostra o perigo, mas me sai por aqui. E o Senhor faz isso conosco. Ele nos ajuda. Uma vez, duas vezes, três vezes, fala de uma maneira, se apresenta de outra maneira, não se cansa. Ele está muito interessado na propriedade dele. Nós não vimos, ou se vimos, não me lembro, Colossenses 3, verso 1 e 2, né? Também não me lembro se nós tivemos visto lá o verso 4, lá de Neemias 1, verso 4. Porque lá em Colossenses 3, diz assim, portanto já ressuscitaste com Cristo. Se não vimos lá no verso 4 em Neemias, que diz que a primeira coisa que o povo de Israel fizeram foi celebrar, a primeira festa foi a de Pentecoste. A primeira festa quando saíram foi a de Pentecoste. Isso significa, ou você está mostrando, que somos peregrinos na terra. Né? Festa de Pentecoste, né? Ou seja, do tabernáculo, perdão. Do tabernáculo. Né? Então, significa que nós somos, que a igreja não é terrenal. A igreja não é uma instituição terrenal. Ela tem uma cidadania, que é do céu. E aí Paulo disse em Colossenses 3, portanto já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. A igreja é de cima, ela é do céu, ela não é da terra. Está na terra um tempo, porque nesse tempo o Senhor quer cumprir o seu propósito por intermédio da sua igreja. Mas somos cidadãos do céu. Os pés na terra e o coração no céu. Aí Paulo fala, portanto já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai, para que nós não trazemos a nossa visão para a terra. Né? E o verso 2 vai dizer, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Que as coisas que são da terra, não importa o que o mundo tem para nos oferecer, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Que Ele abre os nossos olhos para nos olhar para o céu, e ver Ele sentado à destra de Deus Pai. Aonde nós estamos, escondida, a nossa vida está escondida
mas não somos daqui, graças a Deus. Né? Mas somos por aqui um tempo. A igreja está um tempo peregrinando. Não temos nada aqui. Mas amém. Estamos aqui. Que o Senhor nos ajude. E que nos dá realmente condição. Ele está interessado, é o único interessado de nos continuar nos introduzindo e nos capacitando para que nós renunciamos a alguns entulhos, algumas impurezas, algumas coisas que achamos muito maravilhoso e tal, e vamos então cooperando na edificação. Santidade é o muro da casa de Deus. Não no sentido religioso. Santidade se separado, uma vida escondida em Deus. Uma vida separada para Ele, um viver para Ele. Sim, santidade. Mas que o Senhor nos ajude. Amém. Te louvamos, Senhor. Que Tu és um Deus todo-poderoso. Tudo está nas Tuas mãos, está aos Teus cuidados. Possa abrir os nossos olhos e nos ajudar para que isso venha a ser realidade em nós. Capacita-nos a seguir após Ti, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos e te rendemos graças. Amém.